Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer a nossa chamadinha. Vamos lá? Preste atenção a hora que falar o seu nome. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava rude Miley do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Heitor do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Lívia do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Cauã do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Benjamin do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Henrique do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava Alice Granzotti do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Yuri do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Giovana do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Ravi do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Eduarda do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Lorenzo do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Luísa do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Alice Oliveira do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Ana Paula do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Alessandra do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Andresa do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Aline do fundo do mar.